Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Michele e hoje estamos aqui para mais um dia de campanha em favor dos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Antes de continuar, eu quero pedir que você possa se inscrever no canal, deixe o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque quanto mais gente orando, melhor, não é verdade? Então, gente, o país de hoje é o Afeganistão. A posição no ranking dele é a 10ª posição, tá? O tipo de perseguição é opressão islâmica, opressão do clã, paranoia ditatorial e corrupção e crime organizado. Não muda muito, não é verdade? A pontuação na pesquisa é 85. A religião oficial do Paquistão é o islamismo, a capital é Cabul. A população está em torno de 43,4 milhões de pessoas e a população cristã acredita-se que seja em torno de alguns milhares. Então, gente, como sempre, eu gosto de avisar vocês, cliquem no link da descrição, link do site do Portas Abertas e confiram lá mais informações detalhadas no site do Missão Portas Abertas. Faça sua doação se você assim quiser, tá bom? E eu fiz um resumo geral aqui de como é um pouquinho essa questão religiosa, um pouquinho de algumas informações políticas ou geográficas do Paquistão, para que possamos ter, né, material para entender como que são as coisas lá e também material para poder estarmos em oração, tá bom? Então, o Afeganistão fica no centro do Oriente Médio e faz fronteira com o Paquistão, Irã, Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão e China. A história do país, cuja paisagem repleta de desertos e montanhas, começa em 1747, quando as tribos Pashtun, grupo étnico afegão, se uniram formando um grande clã. Em 1919, o Afeganistão tornou-se independente e começou a formação do Estado que conhecemos hoje. O país viveu uma breve experiência democrática, mas sucessivos golpes desde 1973 encerraram a estabilidade e o governo democrático na região. Durante 10 anos, a URSS, a antiga União Soviética, esteve no Afeganistão para apoiar o governo comunista que se formou ali entre 1979 e 1989. A presença soviética foi sucedida por pequenas guerras civis até 1996. O grupo extremista islâmico Talibã, fundado em 1994, dominou então o Afeganistão pela primeira vez. O grupo governou durante 5 anos, mas depois do ataque liberado por Osama Bin Laden em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos interviram e introduziram um projeto de redemocratização no Afeganistão durante 20 anos. Muitos membros do Talibã esconderam-se então no Paquistão até 15 de agosto de 2021, que foi quando as tropas americanas saíram do Afeganistão e eles acabaram, né, esses grupos extremistas aí do Talibã acabaram voltando para o Afeganistão novamente. 90% dos muçulmanos que estão no Afeganistão seguem o islamismo sunita, enquanto 9,7% aderem ao islamismo xiita. O principal grupo étnico afegão, o Pashtun, que compõe o Talibã, é predominantemente sunita. A maioria da população vive em áreas rurais, pois a parte urbana do país cresceu apenas ao redor ali da capital, que é Cabul. Oficialmente, não há cristãos no país, por isso que acredita-se que sejam alguns milhares, porque oficialmente não se tem os dados, não se tem os números, tá? Então, não há, né, cristãos no país, a não ser militares internacionais, diplomatas, trabalhadores de ONGs. Após a retirada das tropas internacionais e também da saída de outras equipes internacionais, o número de cristãos diminuiu consideravelmente. Os cristãos nativos, em especial os de origem muçulmana, se escondem ao máximo, pois a conversão do islamismo para o cristianismo é inaceitável sob a lei islâmica. Famílias cristãs com frequência escondem a fé dos seus próprios filhos. Como eles nunca sabem quem em seu clã foi recrutado pelo Talibã ou pelo Estado Islâmico, eles se preocupam sobre em quem podem confiar com relação à sua fé. O controle social é alto e é muito difícil esconder a fé por um longo período. Se for descoberto que afegãos se tornaram cristãos,
seus filhos automaticamente serão tomados e dados para adoção por outras famílias muçulmanas. Essas crianças serão perseguidas na nova família e na escola. O cristianismo pode ter chegado no Afeganistão por volta ali do século II. De acordo com tradições transmitidas por Eusébio de Cesareia, tido como o pai da história da igreja, porque seus escritos trazem relatos da igreja primitiva. Os apóstolos Tomé e Bartolomeu levaram o evangelho para a Pártia e Báctria, que hoje inclui o noroeste do Afeganistão. Congregações cristãs que se desenvolveram na igreja nestoriana e em cidades afegãs como Herat, Kandahar, duas das maiores cidades do país, e na cidade de Balkh, tornaram-se dioceses. No século XIII, um governante cristão se converteu ao islamismo e tornou-se um sultão, levando a um declínio do cristianismo a ponto de quase ser extinto durante o reinado de Timur em 1405. Já no século XVII, comerciantes armênios chegaram à capital do país, Cabul, e com o tempo uma pequena comunidade cristã se desenvolveu, porém foi forçada a abandonar o país em 1871. Tentativas de construção de uma igreja protestante também em Cabul chegaram ao fim em 1973. Hoje o cristianismo é completamente clandestino e os cristãos secretos. Afirma-se que no porão da embaixada italiana ainda há uma igreja legalmente reconhecida, a única no país, mas não é publicamente acessível e, portanto, só serve cristãos estrangeiros. Que situação difícil, né? Já pensou você ter que esconder completamente a sua fé até dos seus próprios filhos? Que situação difícil, não é verdade? Porque nós cristãos, nós sabemos que temos que cumprir o ID. Se nós nos convertemos, queremos que a nossa família também se converta, porque sabemos que Deus é bom, né? Entendemos todo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e sabemos as consequências de servir e não servir a Deus. E você não poder compartilhar isso com a sua família, com os seus filhos, deve ser muito doloroso. Enfim, resumindo, a maioria dos cristãos afegãos são convertidos do islamismo, para os quais praticar a fé abertamente é impossível. Deixar o islamismo é considerado vergonhoso pela família e pela comunidade, e a conversão é punida com morte pela lei islâmica. Isso tem sido cada vez mais imposto desde que o Talibã tomou o controle do país em agosto de 2021. Se os convertidos são descobertos, a família, o clã ou a tribo pode tentar preservar a honra e usar pressão, violência ou até mesmo a morte para restabelecer o respeito dos parentes e da comunidade. Caso o governo descubra a conversão de um afegão, a única opção é fugir. Mulheres e minorias étnicas enfrentam pressão adicional, obviamente, né? Então, como eu sempre falo aqui para vocês, eu estava orando e pedi um versículo a Deus. E o versículo que Deus me deu sobre o Afeganistão é Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que mais me chamou a atenção, né, nesses versículos está: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma nação onde os poucos cristãos que estão ali estão precisando de alívio, porque eles estão oprimidos, eles estão cansados. Deve ser muito estressante você ter que se policiar, você ter que corrigir a sua fala, ou se você conseguir algum pedaço de Bíblia, alguma coisa cristã, você tem que esconder, você não pode ter. Então, eles precisam do alívio de Deus, né? E a palavra descanso, e encontrareis descanso. Em Jesus eles têm descanso. Por pior que seja aquela situação, estar naquele país, sendo cristão, há descanso em Deus, há descanso em Jesus Cristo. E eles podem descansar em Jesus. Que Jesus possa consolá-los, né? E alcançá-los cada vez mais, dando descanso, dando alívio de toda essa tensão que é ser cristão num país tão complicado, com tanta perseguição ao cristianismo, aos cristãos, e com tantos conflitos, problemas também políticos, sociais, internos, né? O Missão Portas Abertas deixou 3 pedidos de oração para
o Afeganistão, para os cristãos no Afeganistão. Acho que eu estava falando aqui, falei Paquistão, porque eu às vezes confundo um pouquinho, gente, Paquistão com Afeganistão, mas é Afeganistão, tá? Então, os pedidos são: ore por proteção e fortalecimento aos cristãos secretos que não podem expressar a fé abertamente. Interceda para que o Senhor toque o coração das pessoas envolvidas, né, no grupo Talibã e eles tenham um encontro com Jesus. Clame por livramento e libertação dos cristãos que estão presos por amarem a Jesus no Afeganistão. Então, gente, vamos orar? Senhor, meu Deus amado, estamos aqui unidos em oração em favor dos cristãos que estão vivendo lá no Afeganistão. A situação deles é complicada, é difícil, eles precisam viver o evangelho de forma secreta, mas que o Senhor possa ir de encontro à vida deles, dando descanso, dando alívio, dando a sua paz que excede todo entendimento. Peço que o Senhor possa fortalecê-los e que o Senhor possa ajudá-los a expressar a sua fé, que possa haver uma mudança política naquele país, uma mudança religiosa, para que haja liberdade religiosa naquela nação, para que eles possam expressar a sua fé abertamente um dia. Peço, Senhor, que o Senhor toque no coração das pessoas que estão envolvidas com esses grupos extremistas no Afeganistão, para que eles possam ter um encontro com Jesus, porque eles precisam do Senhor Jesus para abandonarem essa vida de violência e entender que o Senhor é um Deus de amor e não um Deus de divisão, de confusão, de separação. O Senhor não é inimigo deles, mas o Senhor quer acolhê-los também. Meu Deus, dê livramento e libertação aos que estão presos. Abençoe para que eles não sofram. Abençoe, Senhor, para que não haja violência com eles. Liberte-os das prisões e que o Senhor dê livramento ao teu povo que está no Afeganistão, para que eles não sejam pegos, para que eles não sejam presos e que mesmo em meio a tanta dificuldade, o teu reino cresça no Afeganistão e que as coisas possam mudar por lá, havendo mais liberdade religiosa e crescimento do teu reino naquele lugar. Meu Deus, abençoe cada um dos cristãos que estão lá, alcance vidas. Meu Deus, abra portas e dê escape e dê livramento, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, gente, por estarem comigo aqui em mais um dia de campanha pelos cristãos perseguidos, hoje os cristãos lá no Afeganistão. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.